Você já imaginou vender o seu reflexo para o diabo em troca da sua amante? É isso que vamos tentar explorar hoje com a análise do Reflexo Perdido de Hoffman. É você, Satanás? Olá, meu nome é Luiz Felipe de Queiroz Carvalho, eu sou estudante do curso de Letras da Universidade Federal de Viçosa e hoje, em prol da nossa atividade da disciplina de Teoria Literária, eu e meus colegas analisaremos o conto Reflexo Perdido, de Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, presente nesta coletânea lançada pela Estação Liberdade, tradução e apresentação de Maria Aparecida Barbosa, de quem saímos muito do material literário. É você, Satanás? Olá, meu nome é Augusto e eu vim apresentar sobre o autor de O Reflexo Perdido. Mas nós não vamos fazer uma exposição biográfica ampla sobre o artista. Vamos só expor as informações que, pelo que a gente considerou, influenciaram mais sua personalidade e a criação dele. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann nasceu 24 de janeiro de 1776. Sua vida é marcada pelas intensas transformações ocorridas na sociedade e nas artes ao longo do século XVIII. Fascinado pelas artes e a música que o primeiro atraiu, sendo contemporâneo de Beethoven, Gluck e Mozart, de quem tomará emprestado o nome Amadeus em lugar de Wilhelm. Ele estuda música e até compõe peças, mas é na literatura que ele deixará sua marca mais profunda. Seus pais se separaram ainda em sua infância e ele é criado no seio da família materna, com pai e mãe problemáticos. Sua vida adulta é marcada pelo alcoolismo, disputas judiciais, insegurança financeira e por volta dos 40 anos ele cai doente pelos abusos do álcool e aos 46 ele falece em Berlim, tendo deixado uma obra não tão vasta em volume, mas vasta em conteúdo e inovação. É nesse contexto histórico e estético que sua imaginação dá luz às narrativas. No entanto, um diferencial de sua obra, e que chama muito a atenção de seus contemporâneos, é o caráter fantástico, aliado ao espírito romântico, o insólito e sobrenatural. Se imiscuem de modo sutil e gracioso, junto a um tom bem-humorado e íntimo com que o autor trata suas histórias e seus leitores. Assim se desenrola em uma sala de estar de uma família burguesa, em plena noite de Natal, uma batalha entre um boneco construído com a função de quebrar cascas de nozes. Essa imaginação afeita à fantasia, muito provavelmente é fruto da influência da música, do teatro, assim como da pintura, tendo ele inclusive nomeado sua primeira coletânea de contos, justamente da qual o conto em pauta foi extraído, de Quadros Fantásticos à Maneira de Callot, um desenhista francês do século XVII, recorrendo ao surreal para explorar os ambientes e personagens mais inusitados ou as profundezas do espírito humano. Hoffmann deixa de legado uma literatura sem precedentes e que vai influenciar grandes autores depois dele. Boa tarde, meu nome é Kevin e eu vou apresentar o conto que nós vamos estar falando hoje. O conto se chama O Reflexo Perdido ou As Aventuras na Noite de São Silvestre, presentes nesse livro aqui, O Reflexo Perdido e Outros Contos Insensatos. Uma citação do conto. Saí como um doido rua fora, apesar da noite escura e da tempestade, sem me importar com meu chapéu em casaco. Assim divagava um viajante, entusiasta após rever na noite de São Silvestre, isso é, o nosso ano novo, sua grande paixão de juventude, Yulia, em uma festa dada pelo desembargador. Não sendo capaz de resistir à paixão que o encontro reacendera, o viajante confessa seu amor e a promessa de felicidade que os espera. No entanto, sua alegria desvanece ao constatar que Yulia estava já casada há anos. Desesperado, sai correndo da residência do desembargador, abandonando lá seu casaco e seu chapéu. O protagonista não cessa de refletir que o fatídico encontro, que a propósito fora promovido conscientemente pelo desembargador, não passa de uma tentação diabólica, uma armadilha para sua perdição. É então que, cansado e com frio, resolve adentrar uma taverna humilde, lá encontrando duas figuras bastante curiosas. O primeiro é um homem alto, belo e taciturno, cuja atenção é toda dedicada a espécimes botânicos. Trata-se do personagem Peter Schlangl, criação literária de seu amigo próximo, Adalbert von Chamisso. Um outro homenzinho, de baixa estatura e modos ajustados, se junta ao grupo. O homem possui uma estranha mania, a de cobrir todos os espelhos do ambiente onde se encontra. Então, os três começam a conversar.
É na taverna que a história, até então ancorada no realismo plausível, alça voo subitamente à fantasia, quando o viajante percebe estar diante de um personagem ficcional que vendeu a sombra ao diabo. Continuam a conversa até que um desentendimento entre eles os leva a separar-se. O nosso viajante decide ir em busca de um quarto para passar a noite. Tendo conseguido um quarto, pequena não foi a surpresa do viajante ao se deparar lá com um homenzinho agitado na taverna. O que provavelmente ocorrera foi que o porteiro do edifício, sem perceber, teria cedido ao viajante o quarto onde o homenzinho se hospedara. Conversando, o homenzinho diz: "Meu senhor, devo ter lhe parecido bem extravagante e maluco esta noite na adega. Atribuo minha conduta a uma influência maléfica que às vezes me acomete e me desvia das convenções do bom senso e da polidez. Isso também lhe sucede com frequência? Ah, claro, esta noite, ao rever Yulia." Nesse momento, o homenzinho suspira de dor e pede que lhe deixe dormir em paz. O viajante, percebendo o transtorno que o nome Yulia lhe causava, o indaga do porquê daquilo. O homenzinho, comovido, se propõe a confidenciar-lhe seu segredo. Então levanta-se, dirige-se a um espelho encoberto por um pano, senta-se de frente a ele e desembaraça o véu. Então, o viajante se espanta com a visão. O homenzinho simplesmente não possui reflexo no espelho. Chorando convulsivamente, o homenzinho se propõe a contar-lhe sua história, de como, seduzido pelo diabo, vendeu a ele o seu reflexo. Oi, meu nome é Ana Carolina e eu vou estar falando da categoria personagem. Os personagens das Aventuras da Noite de São Silvestre apresentam graus de complexidade variados. É, pois, conveniente analisar a questão sob luz da teoria literária a respeito da categoria personagem. Uma nomenclatura específica os distingue essencialmente em duas modalidades: a personagem tipo, também chamada de plana, e a personagem modelada, também chamada de redonda. As personagens tipo são sempre definidas por uma característica dominante, sendo seu comportamento e ações previsíveis, e seu leque de possibilidades limitado. Ao contrário, a personagem modelada é aquela multifacetada, que possui profundidade e sujeita a transformações ao longo do texto literário. O monólogo com o qual o viajante entusiasta inicia sua narrativa, pois além de personagem, ele também é narrador, expressa notável profundidade. Ao expor como as datas festivas do fim do ano o afetam, expressa a confluência de sentimentos contraditórios, o que é uma marca de personagem redondo. No ambiente da casa do desembargador, no entanto, temos a apresentação de um amplo leque de figuras típicas da burguesia, a começar pelo desembargador, que é caracterizado pela superficialidade e desejo de agradar a alta sociedade com saraus e bailes. Nesse meio se insere Yulia, que, no contexto do conto, caracterizada tão bem a figura feminina do romantismo, a começar pela descrição física da personagem, sua anatomia graciosa, suas vestimentas e penteado do ar classicista. A personagem Yulia se reduz a símbolo de amor, beleza e sedução, e sua ação na narrativa é toda em favor do conflito interior do viajante. Há algo especial nas personagens que nosso viajante conhece na taberna. Peter Schlemihl e Erasmo Speaker, ambos são apresentados como personagens tipo. O primeiro como um naturalista taciturno, alto e de cabelos longos. O segundo como um homem baixinho e agitado. Entre os três personagens há um paralelo, o que aliás é fundamental no conto. Todos têm em comum o drama individual caracterizado por um desejo, um meio escuso ou imoral a fim de consegui-lo, e a condenação ou sofrimento moral decorrente. Já Erasmus, com o decorrer da narrativa, apresenta uma complexidade que passa a caracterizá-lo como um personagem modelado. As outras figuras que merecem destaque aqui são Giulietta, Dr. Dappertutto e a esposa de Erasmus, todos com funções simples e bem estabelecidas dentro da narrativa. Giulietta, assim como a relação entre o viajante e Erasmus, corresponde ao paralelo de Yulia, sendo igualmente símbolo de amor e beleza e sedução. Se o objeto de sedução é Giulietta, Dr. Dappertutto age como a voz que incentiva a entrega ao objeto, propondo os meios para isso. Em certo sentido, as figuras de ambas se fundem numa mesma.
a tentação e perdição de Erasmus. Por fim, a esposa de Erasmus funciona como exemplo moral, símbolo da vida doméstica, boa e justa, de alegria simples e salvação, sendo sua voz o que liberta Erasmus das correntes da Pertuto ao fim do conto. O conjunto de personagens partilham entre si paralelismos, desde a semelhança fonológica dos seus nomes, Yulia e Julieta, até mesmo pelos quais o viajante ou Erasmo são levados ao sofrimento moral. Mas disso tratamos mais profundamente a seguir. Oi, eu sou o Gilbert e eu vou falar sobre a relação do Hoffmann com a figura do diabo. Ao longo da história ocidental, o diabo atravessou as mais diversas representações na arte e no imaginário popular, desde figura cômica e facilmente ludibriada, como no teatro medieval, até potência temerosa e cruel para os homens, decorrência da instrumentalização de sua imagem pela Igreja Católica a partir dos séculos XII e XIII. No romantismo, porém, é ressignificado e utilizado literariamente de modo bastante distinto, sobretudo a partir da obra Fausto, de Goethe, símbolo de liberdade, prazer e oposição à ideologia cristã da Idade Média. Seu objetivo em relação ao homem passa a ser o de seduzi-lo ao mundo dos prazeres. O pacto fáustico, ele traz aos personagens a possibilidade de aquisição de um bem, em troca de algo que se deve doar ao diabo ou figura correspondente. Na obra hoffmanniana, essa figura é recorrente, mas diferentemente de Mefistófeles, que com suas artimanhas transporta Fausto magicamente a muitos lugares e concede a realização dos desejos mais impossíveis, a figura diabólica em Hoffmann age de modo muito menos direto e ativo. Um exemplo é a figura do personagem Torben, e de seu conto As Minas de Falun, que age sobre o jovem Elis apenas verbalmente, sendo uma aparição mágica que o recomenda abandonar a vida de marinheiro, migrar para as cidades de Falun a fim de ser mineiro. E uma vez estando lá, atiça sua cobiça até que a ganância o faz sucumbir. O personagem cindido em distintas feições, assolado por desejos e anseios contraditórios, é conhecido na teoria literária como duplo. Duas almas habitam no meu peito, uma da outra separar-se se anseiam, diz o Fausto de Goethe, sintetizando a divisão psíquica entre consciente, inconsciente e inconsciente. O duplo está presente ainda na cultura popular, recorrendo em séries e filmes. Um clássico exemplo a gente tem em Clube da Luta. É recorrente também na obra de Hoffmann, como afirma a professora e tradutora de sua obra Maria Aparecida Barbosa, abre aspas. Essa consciência multifacetada recorre na literatura de Hoffmann, e é fatalmente motivo de angústia e desespero dos personagens confrontados com o caleidoscópio de suas feições esquizofrênicas. Fecha aspas. Diante dessas considerações, o doutor da Pertuto ele se manifesta para Erasmus como a força inconsciente desse desejo proibido, que o afasta da vida estável e pacífica no seio da família, que representa também a estabilidade da psique humana. O diabo não é algo separado, mas uma parte de Erasmus, que luta desesperadamente para não sucumbir ante a luta interior. Bem, pessoal, agora falarei um pouco a respeito da importância que o reflexo exerce no conto. O reflexo, ou seja, a imagem especular do indivíduo, exerce um papel fundamental no conto. Para além da impressão causada pelo fantástico e sobrenatural de um indivíduo que perde seu reflexo, o conceito promove uma reflexão atemporal acerca da relação do eu e sua imagem. Lacan desenvolve em sua teoria a noção que denominou estádio do espelho, que afirma a importância da assimilação do sujeito enquanto eu com sua imagem especular. Em contrapartida, a desagregação do sujeito com sua imagem pode levar a uma perda da própria identidade. Na taberna, o viajante se expressa nos seguintes termos. Quantos espinhos o diabo não semeou por todos os lados a fim de nos prejudicar, nos bosques, em arbustos, roseirais ou ganchos pelas paredes, nos quais de passagem sempre nos engarranchamos e vamos deixando presas partes preciosas de nossa personalidade, o que também aponta a filosofia que permeia todo o conto. O homem, ao sucumbir à tentação do mal, perde a si mesmo, não mais se reconhece, o que é ilustrado pela perda do reflexo especular. A perda irrecuperável do reflexo, mesmo após a vitória de Erasmo sobre o doutor da Pertuto, representa a irreparabilidade de um mal cometido, pois uma vez que o homem se entrega ao proibido, apesar de seu arrependimento, não há volta e para sempre ele é condenado.
Em outro sentido, a noção de reflexo e espelho encontra outra função no conto, na medida em que o manuscrito de Erasmus funciona como um espelho, onde o viajante enxerga a si mesmo. E em um sentido mais amplo, o drama individual que atormenta os personagens representa universalmente um reflexo da alma humana, em eterno conflito consigo mesma, com seu eu e a luta interior entre a moral e um desejo proibido.